meu irmão, minha irmã, quinta-feira, 21 de abril, quinta-feira na oitava da Páscoa. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Você que pela primeira vez está aqui conosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, dá joinha, dá like, enfim. Hoje é feriado, mas nós temos missa às 6 da manhã, tá bom? E vamos transmitir a Santa Missa, também amanhã e sábado às 6 horas da manhã. Eu quero pedir a sua atenção para dois recadinhos importantes do padre. Primeiro, sábado, nós vamos ter, de sábado para domingo, uma grande vigília de oração, o nosso Shekinah da Divina Misericórdia. Vai ser todo transmitido, mas se você quiser estar aqui em Alto Piquiri, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Entre em contato com a Secretaria da Paróquia. Eu celebro a missa às 19h30 no sábado e no domingo, 8 da manhã. Mas daí, entre uma missa e outra, nós vamos ter uma grande vigília de oração, vamos estar presentes, eu e o Rodrigão, com pregações, com louvor, e às 3 da manhã, de sábado para domingo, vamos rezar diante do Santíssimo Sacramento, o terço da Divina Misericórdia, e você é meu convidado para nos acompanhar pelo YouTube ou estar aqui em Alto Piquiri conosco. Segundo recado e último, ainda antes da nossa homilia diária, para você que é membro do meu site, o padremario.com.br, ontem entrou um conteúdo novo lá, maravilhoso, em vídeo, e-book e caderno de ativação, nosso aprofundamento, eu e o Astromar, animai-vos uns aos outros. Minha gente, são 5 temas maravilhosos. Na verdade, cada tema daquele é uma formação, é um 5 em 1. Está lá dentro do site para quem é membro do site ou se tornar membro do nosso site, como tudo que está lá, né? Tem as lives, que é para o pessoal do site, e tem essas formações, né? Vídeo, tudo feito com muita qualidade, o resumo em e-book, o caderno de ativação. Vale muito a pena você conferir, tá bom? Queridos, vamos ao evangelho de hoje então. O evangelho dessa quinta-feira, na oitava da Páscoa. A igreja proclama para nós o evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 ao 48, e diz assim: Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é a sequência de ontem, os discípulos de Emaús. E olha só que linda essa aparição de Jesus. E São Lucas vai escrever essa aparição de Jesus, enfocando a questão do abrir a inteligência, né? Mas também a questão da corporeidade de Jesus ressuscitado, do corpo ressuscitado do Senhor. Isso é muito importante para nós, mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Vamos pelo começo. Os discípulos, então, estão contando, os 2 discípulos de Emaús, tudo o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Veja, São Lucas agora vai enfatizar a presença do Cristo, Jesus Cristo ressuscitado, no partir o pão, que é o grande gesto eucarístico da igreja. Partir o pão é a missa. Quando você vai à missa, tem sempre o pão, né? O cálice, o vinho. O partir o pão que o padre faz, aí a igreja reza ou canta o Cordeiro de Deus. Olha, eles reconheceram Jesus naquele gesto. Portanto, irmãos e irmãs, Jesus quis muito
quer muito que seus discípulos, que nós cristãos, reconheçamos que Ele está no partir o pão. E que toda a missão da igreja nos leva para esse partir o pão, o gesto eucarístico. Não tem como ser cristão católico sem a missa. Não tem. Peraí que tem mais um não tem. Não tem. Como reconhecer ao partir o pão? Ontem, no Evangelho, eles diziam do que tinha acontecido no caminho, como eles sentiam o coração arder durante a explicação dos textos bíblicos, que é todo o lado da liturgia da palavra que também tem na missa, as leituras, o salmo, a pregação do padre e no partir do pão. Hoje eles enfatizam aos outros o partir o pão. Portanto, quando Jesus diz fazer isto em memória de mim, isso não é facultativo, meu irmão. Isso não é um gostinho lá de Jesus e suas manias. Não! Isso é fundamental à fé cristã, porque Ele está nesse gesto. Ele é esse pão. Ainda estavam falando sobre isso quando o próprio Jesus aparece e dá o dom, né? O grande presente de Jesus quando nos visita. A paz esteja convosco. Onde Jesus está, existe paz. Não quer dizer que não existe problemas lá fora da porta fechada, né? A perseguição e tudo mais. Mas aqui dentro existe paz. Aí então diz que ficam assustados e cheios de medo. Não conseguem acreditar por quê? Assustados e medo. O medo nos impede de crer. Muito bem. E aí Jesus vai dizer, por que estáis preocupados, Verde Palmeiras? E por que tendes dúvida no coração? Será que Jesus hoje não pergunta para você e para mim? Por que tanta preocupação e por que tanta dúvida ainda? Olha o que Jesus vai dizer. Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Sou eu estou com você. Eu estou aqui. Ah, Jesus, mas lá fora está todo mundo querendo matar a gente. Mas eu estou aqui, sou eu. Não permita que o medo não te deixe reconhecer esse sou eu mesmo de Jesus no aqui e no agora da vida. E aí então ele vai enfatizar, olha, fantasma não tem carne, não tem osso, vocês estão vendo que eu tenho, né? Mostrou as mãos, mostrou os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. Não porque agora estão com medo, porque estavam muito alegres e surpresos. Olha só, primeiro o medo impede de crer. Agora a extrema alegria, a euforia, esses excessos da emoção humana, né? Mas aqui tem algo importante. São Lucas está reforçando. Minha mão, meu pé. Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Deram então um pedaço de peixe assado, ele tomou, comeu diante deles, né? Então veja bem, o que Jesus está fazendo aqui, e São Lucas está escrevendo, é porque, sobretudo, para os primeiros, talvez, né? Para os primeiros leitores de São Lucas, lá os gregos, os egípcios, os helenistas, eles já acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição dos corpos. E existe essa tendência hoje em dia, né? A gente vê muito disso hoje, sobretudo às vezes no crescimento, às vezes, de vez em quando, né? Do espiritismo, dessa nova era, dessas coisas meio, esse gnosticismo, que nega a necessidade do corpo e a participação do corpo na salvação ou na condenação e a ressurreição. Olha o que Jesus está dizendo. Tem carne, tem osso, mas claro, não é mais um corpo semelhante ao nosso. É uma realidade que a gente só vai provar no dia da ressurreição. Não é só que Jesus não morre mais, mas significa que ele vive para sempre uma vida muito mais plena. Meus irmãos, a ressurreição é o coração da nossa fé. São Paulo vai dizer, sem a ressurreição é vão tudo isso aqui que a gente crê, busca e vive. Mas então Jesus vai dizer, olha lá, comendo o peixe. Eu fico imaginando os discípulos vendo a cena. O homem atravessa uma parede, depois de 3 dias morto, e agora ele come um peixe na frente deles, né? São essas as coisas, menino, que eu expliquei sempre, que eu tentei fazer você entender. Era importante que se cumprisse tudo que está em Moisés, nos profetas, nos salmos. Versículo 45, marca aí que eu marco aqui. Então, ai que lindo, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Bate aí nessa coisa dura e oca que você tem. Abrir a inteligência, para o quê? Para entender as Escrituras. Opa, pera lá. Então isso aqui é muito importante na vida. Uma inteligência capaz de entender as Escrituras. Minha gente, como nós precisamos entender as Escrituras? Às vezes o padre brinca, faz umas pantominas aqui com Verde Palmeiras e tal, mas você percebe a necessidade de você entender o que você está ouvindo, o que você está lendo, memorizar um pouquinho. Minha gente, às vezes eu não quero ser repetitivo, nem chato, não quero que você me entenda mal. Mas de vez em quando eu tenho falado porque
a gente vê um fruto tão bonito disso. As pessoas que fazem o diário espiritual, o meu e-book lá, né? Eu não sou o único que proporciona isso. Tem muitas comunidades, muitos padres que também fazem. Mas eu também faço, né? É impressionante. Impressionante. Quanto fruto vem não só do ouvir a homilia, mas do ouvir, do ler, porque ela fica toda escrita lá no nosso site, né? E aí grifar, responder aquelas perguntinhas. Tem gente que faz isso só pelo celular mesmo, tem gente que pega, imprime, encaderna, fica bonito, né? Até vai colocar aí na tela para você ver um pouco como as pessoas usam. Tá lá no nosso site isso. Por quê? Olha, Jesus quis isso, abrir a inteligência para entender as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras explicam a vida. E quanto conhecimento a gente tira das Escrituras. Para quem está lá no nosso site ontem entrou, né? Se você não viu, vai lá ver a formação que eu fiz, né, com o Astromar, aqueles temas, animai-vos uns aos outros. Quanto conhecimento a gente pode tirar da palavra de Deus. Está tudo lá em vídeo, fatiadinho os vídeos para não ficar muito longo. Cada vídeo tem lá, né, o seu resumo, com as perguntas, com o e-book. Você pode usar colorido, pode imprimir preto e branco. Quanta riqueza tem lá. Por quê? Porque Jesus quis o quê? Abrir a inteligência, para compreender a Escritura. Porque assim está escrito. Meus irmãos, quanta coisa está escrita, a gente desconhece, a gente escuta de qualquer jeito, a gente ouviu 1000 vezes e não lembra. Olha o papel da palavra no mesmo evangelho, onde deixa muito claro a supremacia, vamos colocar assim, do partir o pão. Então nós somos católicos, o Santíssimo Sacramento, a gente comunga, adora, venera, não é isso? Vai no sacrário. Como é gostoso quando tem esses momentos de passeio do Santíssimo no meio do povo. É maravilhoso. Nós vamos ter aqui na nossa vigília o Shekinah da Misericórdia, esteja conosco. É maravilhoso. Mas no mesmo evangelho que fala do gesto supremo do partir o pão, Jesus resolve abrir a inteligência para entender a Bíblia, a Escritura. E aí então, Jesus vai dizer o porquê que ele morre e ressuscita. Para que sejam anunciados no seu nome a conversão e o perdão dos pecados. Essa é a missão da igreja, essa é a missão de quem experimenta a ressurreição. Viver e levar a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. A todas as nações. E aí Jesus diz no versículo 48, e vocês serão testemunhas de tudo isso. Testemunha da conversão, do perdão, testemunha do poder da Escritura, testemunha do partir o pão. Que lindo isso, poder ser testemunha do ressuscitado. Por isso hoje, irmãos, peçamos que nem o medo, nem a euforia nos impeça de crer, reconhecer e compreender a Escritura e Jesus que está na Santíssima Eucaristia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.